Passar aqui as explicações iniciais dessa aula que a gente vai começar agora, desse sapatinho fofinho. O molde dele, ele tem 3 partes, tá? Vai estar lá nos arquivos, vai estar aqui no grupo, nos arquivos, em 4 tamanhos. Todas as folhas vai ter uma medida guia de 3 centímetros. Então, quando imprimir, mede aquela guia. Se tiver com 3 centímetros, o molde está no tamanho certo, tá bem? Na hora de cortar o tecido para fazer o sapatinho, aqui tá o corte do tecido e aqui tá a auréola, tá? Nesse sentido do corte, o tricoline ele tem um pouquinho de elasticidade, é pouca coisa, mas ele tem, tá? Que nesse sentido ele não tem. Então, se tiver um pedaço de tecido que tu for aproveitar dos retalhos para fazer sapatinho, porque como a gente usa pouco tecido, dá para aproveitar bastante retalho, tu dá uma puxadinha para ver qual o sentido do fio do tecido para conseguir fazer o corte na melhor posição. Tá? Então, a gente tem que posicionar os moldes sempre nesse sentido. Aqui está o corte, o lado da elasticidade, aqui está a auréola. Nesse sentido, não assim, tá? Porque assim ele vai estar, não vai estar na posição correta, vai estar atravessado. Então, eu vou pegar e vou colocar os moldes nesse sentido, tá? Todos eles assim, nessa posição. A sola, ela tem uma certa curvinha, ó, que faz o formato do pé. Então, quando for cortar, tem que colocar ela de um lado, depois espelhar e marcar ela do outro para recortar espelhado, para não ficar o sapatinho com os dois lados do sapatinho pro mesmo, ou esquerdo ou dois direito, né? Então, é isso na hora de recortar. Então, vai recortar as 3 partes, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. A medida que a gente vai usar de margem de costura, ela é igual em todas as aulas, mas eu preciso sempre falar, tá? A nossa sapatilha, ela tem essa marcação central. Quando a agulha está centralizada para a beira do calcador, ela tem um pé de máquina, tá? Que é 75 milímetros, é o que a gente chama de pé de máquina. A margem de costura de um pé de máquina é isso aqui, tá? Tanto para um lado quanto para o outro do calcador. Dos 2 lados tem uma segunda marcação, tem uma aqui e tem uma aqui. Tanto do meio, dessa marcação do meio para essa marcação lateral, quanto para a borda aqui do calcador, é a mesma distância, tá? Então, pode usar as duas como guia, ou do centro para a marcação, ou da marcação para a borda vai ser meio pé de máquina. Essa é a margem que a gente usa nos sapatinhos, meio pé de máquina. Se estiver costurando com uma máquina industrial, pode usar o calcador, a margem de costura do calcador da máquina industrial, que ela vai dar pouquíssima diferença para o meio pé de máquina, então no tamanho final do sapatinho não vai dar grande diferença, então pode usar, tá? Então eu só usei esse tecido para demonstrar. Agora a gente vai direto para a montagem do sapatinho.